Olá a todos. Então, meu nome é Narjara Macedo, sou psicóloga, trabalho com crianças, adultos e o tema para hoje proposto é falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da criança nesse tempo de pandemia. E aí eu trouxe alguns pontos para a gente poder pensar junto, né? De que a gente está num tempo de medidas extremas, né? Estamos num tempo de modificação completa de nossas rotinas, né? Com um fator que nem todo mundo ainda pode dizer que está num processo de organização, né? É um período muito atípico. As crianças não estão indo à escola, né? Os avós estão distanciados, as famílias não podem contribuir diretamente, os adultos de casa estão fazendo trabalho em home office, né? Tem cuidado da casa, os afazeres domésticos, as saídas, as compras que são muito restritas, as preocupações financeiras, as informações sobre a própria pandemia, né? Nem sempre muito claras. Além disso, o cuidado com as crianças, né? Em tempo integral, incluindo as atividades escolares, diante de que muitos pais, né, colocam que não estavam preparados e nem se sentem fundamentados para dar esse suporte, né? Então, considerando todo esse conjunto de fatores, a gente sabe que é um processo que vai demandando tentativas de ajustamento, né, como for possível. E é interessante perceber que algumas pessoas, né, muitas pessoas, na verdade, elas vão se colocando numa angústia, né, numa preocupação e no sofrimento, enquanto outras, e a maneira de cada um reagir, vai se colocando como sendo uma nova condição de aprendizagem, né? Para algumas pessoas é uma oportunidade de reinvenção, de revisão, de crescimento. O complicado é quando a gente espera, né, uma atitude, outra atitude, né, diante da diversidade e da singularidade humana, né? Esse é um processo. De todo modo, nós sabemos que há um processo de estresse aí, né, a ser visto, a ser pensado, e considerando, né, família, criança, né, todo o estresse, ele faz parte do processo humano, né, assim, a gente precisa de uma certa dose de um estresse saudável para poder manter nosso movimento na vida, gerar nossas iniciativas, mas o estresse persistente, continuado, numa situação ampliada, né, repetitivo, em longo prazo, ele pode se tornar um problema, né? A gente tem um aumento dos hormônios, das taxas hormonais de estresse, né? Como cortisol e adrenalina. E isso tem impactos, né? Isso tem impactos cardiovasculares, no desenvolvimento neurológico. E aí, pensando em crianças, também adultos, mas nós temos aí uma série de desdobramentos, né? Modificações no sono, queda na imunidade, sem falar na irritabilidade, no medo, né? Isso em curto prazo. A gente tem aí pesquisas indicando, né? Em longo prazo, a gente pode ter aí uma série de questões, transtorno de ansiedade, depressão, dificuldades de aprendizagem, né, escolares mesmo do ponto de vista da concentração. Então, são muitas questões para a gente pensar, né? E, por outro lado, nós temos uma série de orientações, né? Lives, livros, materiais, colocando as melhores formas de estimular uma criança, né? E são formas bem intencionadas, bem construídas, mas a nossa reflexão aqui será que tem uma forma ideal de como fazer? Será que é possível pensarmos num procedimento que seja bacana para a criança e desconsidere o processo que a família está vivendo, a especificidade do processo que a família está vivendo? Será que é aplicável e é possível, né, que a gente se preocupe e monte uma rotina de bons estímulos, né, e se esforce nisso, ou deseje isso, ou se canse tentando buscar isso, né? E não respeite a reflexão do momento, né? Que a família está podendo vivenciar. Então, é uma reflexão muito delicada, né? Porque, por um lado, nem cabe mais, né? Que a gente fique preso no topo das exigências que nós conhecíamos até então, né? Conciliando tudo e fazendo da forma como antes,
Mas também podemos questionar, né? Será que cabe abandonar as tentativas produtivas e construtivas diante das angústias? Então, né, diante desse processo todo que a gente fica aí pensando, né, dividido, talvez possamos refletir, né, em algumas linhas, né, de pensamento. Então, ao invés de colocar a criança como sendo um eixo único, né, que se torna abstraído do contexto, né, será que nós não podemos pensar no contexto da nossa rotina, né, enquanto grupo, enquanto casa, enquanto família, com nosso próprio arranjo, né, como estamos nesse processo? Talvez uma questão importante seja como é que são as nossas prioridades, os nossos afazeres enquanto grupo, né? E como é que a gente pode distribuir essas questões que envolvem home office, homeschooling, né? Tantas coisas, mas em períodos alternados. Temos prioridades, né? Algumas prioridades são mais básicas e emergenciais, né? Outras podem esperar um pouco. Então, como será que podemos pensar sobre essa composição de tempo? Porque todo esse processo nos põe frente a frente com a nossa composição de tempo, né? De tempos e espaços para as questões, né? Nos põe frente a frente com a questão de podermos observar que questões são essas que precisamos olhar e considerar. Que questões precisam ser feitas? Que questões podem ser dialogadas? Né? Que questões podem ser um objeto de reflexão? Né? Porque aí nós podemos começar a selecionar o que, primeiramente, nos demanda, né? Um fazer, né? E o que nos demanda uma espera. Né? Isso tudo é interessante, poder pensar sobre isso, e não é fácil, né? Mas é um desafio, é uma atividade de crescimento mesmo, de demanda, inclusive para a criança. Né? Quais são as questões que a criança se depara como sendo atividades dela mesma, né? A criança vai ter atividade de sono, né? Vai ter um momento de sono, vai ter atividades de aprendizagem, que aí, olha, um parêntese bem grande, não dá para considerar como sendo a forma que a escola seria e a aprendizagem seria caso nada disso estivesse acontecendo. Não é bem isso, não se trata disso, né? Não cabe bem isso. O que nós temos é algo muito atípico e o que atividades são possíveis para sustentar os nossos vínculos com as nossas atividades cotidianas, né? Nós estamos aí num tempo de 2 meses de confinamento e aí a gente não pode simplesmente empurrar, né, ou deixar de pensar sobre as implicações de tudo isso, é óbvio. Mas de que maneira nós podemos sustentar o contato, né, da forma possível, da forma como nos cabe, né, com as nossas atividades, considerando que nós nem estamos em férias, nem estamos no processo regular de nossas vidas, né, conhecidas. Como é possível? Então, é possível manter o nosso vínculo com o aprender, com o conhecer, com o pensar sobre as coisas, né? Porque essa é a intenção, poder pensar além, poder pensar em conexões, né? Que a educação nos traz. Será que temos aí um tempo também previsto, claro, né? De acesso às telas? Como é que estamos pensando sobre isso, né? Porque na não reflexão tudo se torna embaraçado e confuso, né? Mas será que é possível olharmos com clareza e pensarmos há um tempo para esse tipo de atividade, de distração, há um tempo para uma outra atividade? Há inclusive um tempo, quem sabe, para uma atividade mais concreta, mais lúdica mesmo, com brinquedos mais comuns, com jogos mais simples mesmo, né? Há um tempo de ócio que a criança pode criar, né? Porque sim, estar em ócio com os próprios recursos também pode trazer espaço de criatividade, né? Tanto para criança como para adulto. Então, espaço para atividade física, espaço para encontro, né? Online com amigos, videoconferência com familiares, né? Jogos online que a gente tem visto muito aí, né? Estamos muito limitados, mas também temos percebido iniciativas, né? E nessas iniciativas
tenho percebido, né? Crianças que combinam com os colegas e se encontram em grupo online para um jogo. Ou adolescentes que combinam encontros, né, com um grupo de amigos. Inclusive professores, né, de esportes que não estão desenvolvendo suas atividades, seus treinos, mas que estão marcando encontros online com os alunos para fazerem alongamento, e as crianças se encontram e falam sobre como está sendo a vida, como é que está sendo o processo, mostram um pouco da rotina, o cachorro da minha casa, né, o meu quarto, e aí elas vão compartilhando. É nesse processo que nós temos tido acesso a coisas também inéditas, né, do ponto de vista da própria psicologia na clínica. Então, será que é de se desconsiderar, né, todas essas deixas que não são o ideal, que não são o que nós gostaríamos, mas que são o que há e o que é possível, né? Como é que a gente pode ouvir o que as crianças estão pensando e dizendo, né? Aí eu repito, não é uma imposição, não tem que ser uma imposição, né? A gente sabe que o adulto mesmo, para ser suporte para uma criança, ele próprio precisa constituir um suporte, né? Um suporte para si, para essa rotina e essa condição, né? Então, como é que é possível? Tem suporte de outros? Ou eu estou, né, muito mais a sós aqui nessa condição? Como é que eu posso organizar também minhas deixas? Como é como adulto que nós podemos criar com as crianças um espaço de companhia, mas também um espaço de espera, de pausa. Em alguns momentos a criança vai precisar entrar no entendimento ou num acordo de que o adulto precisa de um tempo de concentração, há uma atividade de concentração necessária, a criança não vai poder estar lá junto, né? Então, o que é possível? Que atividade que não demande tanta supervisão dos pais que a criança pode optar, né? Ou combinar? É um filme, é uma atividade supervisionada por um outro, né? Online. Então, são saídas que nós temos encontrado, nós temos ouvido as pessoas falarem sobre isso, né? E por último, dentro de muitas outras coisas que poderiam ser ditas, como é que é o nosso espaço de escuta, né, de nós mesmos, né? Porque muitas vezes nós estamos precisando de falar e conversar sobre tudo isso que está acontecendo, para podermos também oferecer um espaço de escuta de como está sendo isso para a criança, né? É complicado que na rotina, muitas vezes, nós vamos entrando no processo, e aí a gente vai se informando, vai ligando os noticiários, vai deixando as coisas todas abertas, e muitas vezes nós nos esquecemos de perceber o impacto para as crianças em torno dessas informações. Né? Nós temos informações que nem sempre são claras, nós temos informações que precisam ser filtradas, adaptadas na linguagem, ouvidas em como chega no outro. Então, tem aí umas questões para pensarmos no diálogo de como a criança está pensando sobre isso. Né? O que ela está imaginando e propondo, né? Que tipo de fantasia ela está construindo ou não, ela está conectada com o período mesmo que nós estamos trabalhando de prevenção, de medidas de prevenção e de cuidado, né? E além disso, como é que está sendo, né, o processo para ela? Então, tem umas questões aí que são possíveis de serem vistas, desde que tenhamos clareza, né, de que é uma escolha, é uma opção, pode ser uma necessidade, mas nós, enquanto adultos, precisamos estar suficientemente apoiados em nós mesmos, né, e nas pessoas ao nosso redor, do nosso convívio, para construirmos essas condições, essas possibilidades, né? Então, algumas pessoas falam sobre atividades conjuntas, né? Atividades de lazer conjunto, momentos de brincadeiras de relaxamento em conjunto, enfim, são tantas possibilidades. O que não cabe é receituário, né? É isso que não cabe. O que cabe é olhar para o outro, seja criança, seja adulto. A criança tem um processo de percepção aí
que não pode não ser igual ao de um adulto, né? Na abstração, na capacidade verbal, mas que não deixa de ter a sua leitura de realidade, seu lugar no mundo, sua percepção de processo, sua forma de digerir as coisas, suas inquietações, suas soluções e saídas, né? Então, talvez a gente possa fechar essa reflexão com essa questão, né? Até onde podemos nos ouvir, até onde podemos criar condições um tanto quanto mais produtivas, né? Um tanto quanto melhores para o arranjo que nós temos, né? Para a realidade que nós estamos vivendo, para a especificidade de nosso contexto. Como é que isso pode ser possível? Então, mais do que respostas, são essas perguntas, né? São perguntas que nos sugerem direções possíveis. Tá bom? Era isso, essa reflexão. Um grande abraço a todos, né? E que possamos transformar as inquietações em o que será, como podemos fazer.